Moradores do interior de Garibaldi, na Serra Gaúcha, contabilizam os prejuízos do temporal da última sexta-feira. Mais um vendaval que veio a destruir parreirais na serra. Isso já aconteceu semana passada, não foi isso? Nós noticiamos aqui. Final de outubro, algumas semanas, então, alguns dias. Veja a reportagem. O vento foi rápido, mas destruidor. A comunidade de São Jorge, no interior de Garibaldi, foi a mais atingida. Em poucos minutos, o telhado desta casa foi parar no alto da árvore. As fortes rajadas se concentraram em um trecho estreito ao longo de aproximadamente 5 quilômetros e destruíram o que estava pela frente. Aqui nesta propriedade, araucárias gigantescas vieram abaixo com raiz e tudo. De acordo com a Metsul Meteorologia, o vento deve ter passado de 100 km por hora. Cerca de 30 famílias tiveram prejuízos nas casas ou nas lavouras. A situação mais crítica foi registrada na propriedade do seu Luiz. Dos 4 hectares de vinhedos, 3 foram derrubados pelo vento. Nunca tinha visto aqui e nem em outros lugares, só praticamente de filme, assim, que tinha visto uma coisa assim de derrubar tudo, fazer uma coisa assim. Aqui praticamente dava ainda algum vento, mas não de arrancar fora tudo assim. A cobertura instalada há 2 anos ficou retorcida. Estacas quebraram, a lona rasgou e as parreiras tombaram. Seu Luiz deve perder 100 mil quilos de uva. Para o Sindicato Rural de Garibaldi, a situação agrava ainda mais a produção gaúcha de uva, que já sofreu uma quebra de 30% no fim de outubro, após um temporal de granizo. Eles têm uma perda momentânea, que são os galhos quebrados por imediato, né? E depois, ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, a gente vê as mudas que se torceram ou que tiveram algum tipo de dano, elas vão definhando e morrendo ao longo dos próximos anos. O impacto de ver tanto trabalho no chão vai além das perdas materiais. As terras representam a vida dessas famílias. Tu vê o trabalho de um ano ali, perdido, tudo, tu fica assim, né? É uma coisa assim que choca muito, uma coisa, dói na pele mesmo, isso aí. Tu vê uma coisa que tu luta, capricha, para ver tudo, e no momento tu chega ali, tu vê tudo perdido, é uma coisa assim que é muito triste. É muito triste, eu sei que essas pessoas estão sofrendo. Eu nasci em Santa Maria, conheço aquela região italiana lá, de colonização italiana, o 4º núcleo de colonização italiana. Semana passada estive aqui para revisitar ali Garibaldi, Farroupilha, Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Aquela gente trabalha de um ano inteiro. As uvas estão começando, os cachos já estão formados, as uvinhas verdinhas, né? Já estão formadas as uvas ali. Aí dá um temporal desse, acaba com a produção de famílias inteiras. O que é por trás disso? Olha, vou saber agora aqui com a Estael, que ela é entrevistada da repórter Bruna Ossman, a meteorologista Estael Cias. Vai conversar com a gente agora ao vivo. Oi, Bruna, tem explicação essas ventanias aí ou não? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Coelho. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Claro que tem explicação, foram cerca de 20 propriedades, ou seja, 20 produtores de uva que foram prejudicados por todo esse vendaval. Agora, ainda no final de semana, se falou muito sobre os estragos, foram estragos muito grandes. Se falou na possibilidade de um tornado, mas essa possibilidade já está descartada, Estael. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Coelho. Pois é, nós temos que lembrar que o Rio Grande do Sul está numa região que é a 2ª região de tempo severo no mundo, né? Só perde para os Estados Unidos. Então a frequência de temporais aqui, a ocorrência de temporais é algo comum. Uma única nuvem de temporal é capaz de produzir vendavais fortes, granizo, chuva e até mesmo tornados. O que nós tínhamos na noite de sexta-feira era um sistema de baixa pressão atmosférica que forma várias nuvens com esse potencial. Então era um fenômeno complexo avançando pelo norte do Rio Grande do Sul. Começou lá no norte da Argentina e foi se deslocando até a região da Serra. A Serra, por ter um relevo mais alto, acaba tendo um efeito na instabilidade quando chega àquela região. A base de toda essa instabilidade fica mais próxima do solo. E dentro de cada nuvem a gente tem corrente de vento subindo e descendo dentro da nuvem. Agora vocês imaginam várias nuvens em conjunto, já que se tratava de um sistema de baixa pressão atmosférica, em contato com o relevo da Serra, que é um relevo diferenciado. E isso produziu ventos muito fortes. A
a equipe da Metsul analisando os estragos, como é que foi o comportamento dos estragos, a assinatura dos estragos, o jeito que ficou as nuvens, as árvores, as propriedades, a própria produção de uva que a gente conseguiu observar que ficou toda deitada para um lado. Então toda a análise dos estragos nos levou a crer que se tratou de um vendaval, não teve uma assinatura de tornado, que seria estruturas retorcidas numa faixa estreita, ou mesmo downburst, que seria uma rajada de vento da nuvem em direção ao solo, que o comportamento dos estragos seria de uma forma radial, ou seja, de dentro para fora de uma determinada área. Então, pelos estragos, pela nossa avaliação, a rajada de vento pode ter superado até os 100 km por hora, pela dimensão dos estragos. A gente fala em 20 propriedades, mas foi dentro do município de Garibaldi. Outros municípios tiveram vento forte, chuva e até mesmo granizo isolado, mas não na intensidade em que o município sofreu. Então, foi localizado e, pela nossa avaliação, se tratou de um vendaval que também é classificado como tempo severo. Para encerrar bem rapidinho, podemos ter mais uma situação dessas ainda aí em 2018? Podemos ter, a primavera é o período mais favorável a temporais, a vento forte, a granizo, então nós temos aí o aquecimento agora se tornando cada vez mais comum no Rio Grande do Sul, e o calor é o ingrediente principal, basta que tenha umidade, né, em quantidade suficiente associada ao calor, novos temporais irão ocorrer e infelizmente a serra, justamente pela característica do relevo, acaba tendo um potencial maior. Tá certo, Estel, obrigada. Então, Coelho, infelizmente, além desse temporal aí, o pessoal da serra, a vindima esse ano lá em janeiro, fevereiro, pelo visto, já não vai ser com tantos bons frutos, né, Coelho? É, muito triste, muito triste. Obrigado, Estel, obrigado, tá, Bruna? Pessoal, deixa eu lembrar aqui sobre o meio ambiente. Eu assisti no fim de semana um documentário muito legal, produzido pelo Leonardo DiCaprio, o ator de Hollywood, todo mundo conhece, né? O nome é Seremos História? É uma interrogação. Seremos História? Ele é um ativista ambiental. Ele saiu pelo mundo mostrando as consequências da devastação do homem, principalmente as grandes indústrias e países como os Estados Unidos, que não reconhecem que o superaquecimento, o excesso de carbono na atmosfera, está enlouquecendo com o clima na Terra. As geleiras estão derretendo e as imagens do documentário são dramáticas. Vocês precisam assistir, tá? Do Leonardo DiCaprio, esse documentário produzido por ele. Porque o homem quer saber de lucrar. A indústria do petróleo, os combustíveis fósseis sendo queimados enlouquecidamente, carvão, né? Petróleo, de modo geral. Portanto, estão destruindo, as calotas estão derretendo. E toda a harmonia ambiental que existia na Terra até algumas décadas está sendo quebrada devido à interferência do homem, né? Queimadas, derrubada de florestas como a amazônica, para levar boiada para lá, uma ideia dos milicos lá, no governo militar ainda, ideia ridícula, que levaram, vamos povoar a Amazônia, vamos levar boiada para lá. Ideia de jirico. Tá aí, os grandes donos de terra desmatando a Amazônia para criar boiada lá.